early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Amém. Que alegria revê-los. Eu sei que voltamos a semana passada, né? Mas eu estava fora em viagem e hoje, com a graça de Deus, eu estou aqui. Com a graça de Deus mesmo, não é nenhum sacrifício, e sim bênção, graça de Deus, estarmos juntos, reunidos em o nome do Senhor Jesus, amém? Que você possa sentir essa alegria nessa manhã. E o Omar falou algo muito interessante aqui, que eu não vou nem ousar falar a palavra em inglês que ele falou, né? Mas, traduzido, mantenha sua mente aqui. Isso é o culto racional a Deus. Não adianta você vir à igreja e você não estar na igreja, amém? Culto racional, você está dedicando agora o seu intelecto, suas faculdades mentais, o seu corpo, o despertar da tua alma, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos. Primeira vez em que eu ministro neste Salmo, Salmo 91. E eu nunca pensei que seria tão difícil ministrar no Salmo 91. Talvez, devido ao tempo em que nós vivemos, esse Salmo ele é desafiador. Esse Salmo ele realmente nos leva a um divisor de águas, nos leva a pensar ou de forma completamente cética, ou realmente nos lançarmos em fé no que o Salmo nos propõe. Salmo, não temos o escritor dele, mas a maioria dos estudiosos acreditam que esse Salmo foi escrito por Moisés. Inclusive, eu estou lendo a Bíblia num aplicativo, que é uma leitura cronológica, e eu estava, semana passada, no livro de Deuteronômio, lendo a respeito de Moisés e algumas coisas, e na sequência veio o Salmo 91, porque eles também acreditam que foi escrito por Moisés mais ou menos no tempo do deserto, da peregrinação no deserto. Então a leitura do Salmo 91 veio no meio de Deuteronômio, e isso me saltou aos olhos. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente,
diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro, a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e eu o protegerei. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela grande oportunidade, pelo privilégio de sermos, ó Pai, novamente alimentados pelo maná, alimentados pelo pão vivo que desceu do céu, pela tua santa palavra. Peço que o Senhor fale conosco nessa manhã, Senhor, nessa oportunidade, de uma maneira pessoal, de uma maneira, Senhor, individual com cada um, Senhor, tratando conosco em nossas fraquezas, tratando conosco, Senhor, em nossas falhas, no amor, no crer, Pai, e nos levando a este lugar, no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. E esse é o tema de hoje. No esconderijo do Altíssimo. Eu disse que eu nunca senti tanta dificuldade de ministrar sobre um texto como eu senti nesse salmo, porque vivemos em um tempo de pandemia, um tempo de peste, não é? Um tempo de morte, de mortandade. Parece que esse texto se tornou realidade mundial, não é? Ou parte dele se tornou uma realidade mundial. Uma peste que se propaga na escuridão, não é? E eu fiquei pensando nisso tudo, nessas terminologias usadas aqui, pensando na época em que foi escrito, onde eles não tinham nenhum conhecimento mais profundo, nenhuma tecnologia para estudar um vírus como este que está aí atacando o mundo. E ele não é invisível, mas a olho nu ele é invisível. Ele é como uma peste que propaga na escuridão, porque ninguém o vê. Você não o vê com os olhos naturais, mas ele é um ser, né? uma praga, uma maldição. E diante desse Salmo 91, eu busquei ouvir também os teólogos, eu busquei ouvir homens que são muito mais dotados de sabedoria do que eu, estão mais longe do que eu, mais profundo do que eu. E eu vi 2 teólogos muito conhecidos, que eu não vou citar o nome, é lógico, para buscar também uma referência do que eles pensam do Salmo 91. Eu confesso para vocês que quando eu acabei de ver a abordagem deles, eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal diante daquela abordagem. Eu falei: Senhor, não pode ser isso. Senhor, não pode ser só isso, porque eles conseguiram roubar toda a fé, toda a proposta deste salmo, porque não entende algumas situações da vida. Por exemplo, um deles atribuiu esse salmo exclusivamente para a nação de Israel. O Salmo 91 não é para mim e para você. O Salmo 91 era somente para o povo de Israel, do contexto de Israel, de guerra, de pestes da época, de maldições que haviam. E eles fecharam isso para eles. Mas aí você fica pensando, por quê?
Por que que este salmo é para eles e o outro salmo não é para eles? Por que que o salmo maravilhoso de Davi, o salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? A igreja então abraça e fala, opa, esse salmo é para mim. Mas o salmo 91 é para Israel, gente. É para Israel, deixa quietinho lá. Por quê? Porque é difícil de assimilar essa teologia. É difícil de fazer essa teologia caber dentro das nossas limitações e desconhecimento de todas as coisas. É difícil fazer caber essa teologia dentro de uma realidade que vivemos. E o outro teólogo foi ainda mais além. Ele disse que este salmo não pode ser aplicado literalmente. E então ele espiritualizou tudo que está escrito aqui, ao ponto de dizer que se eu clamar a Deus pedindo um livramento, isso é magia e não é fé. Porque o Deus bíblico, ele não age, estou falando segundo o pensamento dele, amém? O Deus bíblico não age de forma individual, trazendo privilégios a algumas pessoas e deixando que outras pereçam. Que esse não é o caráter de Deus. Portanto, todo pedido em que você peça a Deus, ó Senhor, me livre deste mal, Deus não agiria assim, porque Ele livraria você, dando um privilégio, e deixaria que os outros passassem por aquela tribulação. E Ele chega ao ponto de dizer que um pedido desse não é fé, não é bênção, mas é magia. E quando eu li aquilo, gente, estou falando de gente grande. Eu estou falando de gente grande que eu sento para ouvir assim, e os caras falam horas e horas, e você fica de boca aberta, do conhecimento, da teologia, da profundidade. Mas aí quando chegam diante de um salmo como esse, que diz, praga alguma chegará à sua casa, então vem essa questão fundamental, que nós precisamos definir teologicamente, no coração, na alma, porque senão, toda vez que vier uma crise, toda vez que vier uma luta, toda vez que vier uma peste, nós vamos novamente estar travados acerca da ação de Deus. E não vamos conseguir chegar a um lugar que é o lugar que Deus quer que eu e você estejamos. O que eles não entendem, eu também não entendo. Por que que na casa de alguns chegou? Essa é uma pergunta difícil, gente. Praga alguma chegará à sua tenda, mas nós conhecemos irmãos aqui do nosso meio que a praga chegou. A praga chegou. Aliás, para quem não acompanha muito as notícias acerca da Lucimara, irmã nossa em Cristo, que estava entubada, né, vencendo essa peste maldita, ela venceu o coronavírus, saiu do quadro de entubamento, está já no quarto, segundo me passaram, até amanhã já estará de alta em casa. Ainda num processo de recuperação, ela não voltou à sua mente ainda completamente, não está respondendo a algumas coisas, não está conhecendo, enfim, talvez ali ainda vá um processo que tem que ser curado essas sequelas, que é ficar por um período longo entubado, né? Dizem que é terrível, mas ela está em casa. Mas nós perdemos o nosso presbítero Luiz do Simeone, não é? Morreu segundo o relatório de Covid, agravamentos da Covid. E aí nós pensamos, e quando deparamos com essas situações, é aí que é a dificuldade dos teólogos. O que fazer com este salmo, diante da realidade que nos é apresentada? O que fazer com este versículo, onde a palavra está dizendo, praga alguma chegará à sua casa? E você conhece gente que é gente de Deus, e que a praga chegou, e que o mal chegou. Então, para evitar esse conflito teológico, é melhor deixar esse texto para Israel. Esse texto não é para vocês, não. Esse texto é lá para o Antigo Testamento. Lá para o povo que estava no deserto. Não, esse texto é tudo espiritual, gente. Essa praga é uma praga no reino espiritual, que não se torna real e nem material. Aí você espiritualiza tudo
E você consegue encarar o Salmo 91. Ou joga para o passado ou espiritualiza. E diante desse quadro, por isso que eu falei que foi difícil preparar essa mensagem. Eu falei assim, Deus, o que é isso? O que é o Salmo 91? É para mim? Será que é para mim o Salmo? Será que é para você, meu querido? É para você? Será que nós podemos entrar neste lugar? E então eu trouxe uma palavra, que o tema é no esconderijo do Altíssimo. Porque eu creio, meu querido, que todo o desenrolar desse Salmo se resume, ou tem uma sequência a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. A chave desse texto, eu acredito que foi Moisés, talvez eu vou falar que Moisés escreveu várias vezes, está num lugar que ele descobriu. O lugar que ele descobriu, ele chamou de esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Moisés tinha uma intimidade profunda com Deus e é conhecido como um dos ícones do Antigo Testamento, o maior profeta que já viveu no Antigo Testamento, porque o próprio Senhor fala nas Escrituras que Deus falava com ele face a face. Deus chamava Moisés para o particular. Acontecia alguma coisa no arraial, Deus falava assim, Moisés, vem para a tenda, eu preciso conversar com você. Vem para a tenda que eu preciso conversar com você. E diz que a nuvem da glória de Deus pairava sobre a porta da tenda, e ali Moisés entrava e tinha um tete-a-tete com Deus. Não vendo Deus, mas ouvindo, talvez de forma até literalmente audível. Deus falando, Moisés, está errado isso. Moisés, isso está acontecendo por causa disso, daquilo outro. E esse Moisés que conheceu a Deus de uma maneira intensa e profunda, ele nos fala no Salmo 91 que eu e você, essa é a minha teologia, essa é a minha mensagem nessa manhã para a igreja, que eu e você podemos conhecer este lugar, este esconderijo, e também temos as vitórias que nós precisamos ter nessa vida, a partir deste lugar chamado esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo. Não consigo ver outra aplicação. Mas, bispo, o que o senhor tem a me dizer daqueles que padeceram por enfermidade? O que eu tenho para te dizer, meu querido, é o que eu digo para mim. Porque existem promessas na Bíblia acerca de cura divina, sim ou não? Existem inúmeras promessas. E eu já orei muitas vezes baseado em Isaías, onde ele relata a obra redentora de Cristo, e ele diz, olha, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías deixa bem claro que o processo da cruz trouxe cura para o corpo. E usa o verbo no passado, fomos sarados, está realizado, está feito em Cristo. Isso é cura física. Mas eu luto com uma enfermidade e ainda não sou curado. Eu luto com ela até hoje e ainda não fui curado. E aqui na igreja eu conheço a história de muita gente que luta até hoje com uma enfermidade e ainda não foi curado. Mas isso não anula o Salmo 91. Isso não anula a experiência que Moisés teve. E que eu vou ler daqui a pouco, que Davi também experimentou. Existe um lugar em Deus, onde as pestes não conseguem nos tocar, onde o medo não nos atinge, onde o mal não chega na nossa casa. Este está no esconderijo do Altíssimo. É uma experiência que eu creio que Moisés teve. E este salmo é um salmo diferente dos outros, se você prestar atenção. Ele está falando para mim e para você. Ele está fazendo uma declaração de fé. Moisés está fazendo a sua declaração de fé e convidando eu e você a entrarmos neste lugar que ele conheceu, que é o esconderijo do Altíssimo. É o esconderijo do Altíssimo. Davi também conheceu este lugar. Se você quiser, volta rapidinho aí em Salmo, só para te mostrar que Davi também conheceu este lugar. Salmo 27, versículo 5. Esse salmo é de Davi. Diz assim, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Aleluia.
Davi também, um ícone do Antigo Testamento, um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, teve muita intimidade com Deus, ao ponto de dizer que no dia da adversidade, Deus o ocultou no seu abrigo, no seu esconderijo. O mesmo Davi, no Salmo 31, versículo 20, diz assim: no recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Salmo 31, 20. Davi vai mais além e diz que este esconderijo do Altíssimo, ele é tão poderoso que pode me esconder até mesmo das intrigas dos homens, das línguas contaminadas, das calúnias. É um lugar em que você fica literalmente resguardado. Onde que é esse lugar? Boa pergunta. Bispo, o senhor falou, mas até agora o senhor não disse onde é que é isso, que eu quero correr para lá. Eu quero correr para este lugar. É lógico que esse lugar não é físico. É lógico que ele não é um ponto geográfico, está ali ou está acolá. Esse esconderijo do Altíssimo é um lugar que entramos na presença de Deus. O esconderijo do Altíssimo é um lugar de habitação, não é de visitação. Percebeu o texto? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é um hotel que você vai só alguns dias. Não é um lugar de passagem, mas é um lugar onde você se estabelece. É um lugar onde você permanece. É um lugar onde você se alimenta. É a casa, é o lugar do recôndito, é o lugar onde há a sombra do onipotente, é a presença do nosso Deus sobre as nossas vidas. Bispo, mas e aí? E se eu não conseguir entrar neste lugar? E não tive fé o suficiente e a enfermidade me alcançou? E a praga chegou na minha casa? Meu querido, amém. Ninguém está salvo ou perdido porque a enfermidade o alcançou. Ninguém está condenado eternamente porque não conseguiu vencer uma enfermidade do corpo. Simplesmente Moisés experimenta um lugar onde, se eu e você quisermos estar, nós vamos vencer as adversidades presentes, sim. Mas caso eu e você, por mais que tenhamos vontade, ainda não conseguimos chegar lá neste lugar, que não é tão difícil, nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, que não é algo que requer tanto da sua santidade, mas é graça de Deus, é graça de Deus. E ainda que a gente não consiga chegar lá, e a enfermidade nos leve, estaremos na presença do Senhor do mesmo jeito. Estaremos salvos do mesmo jeito. Estaremos no recôndito deste lugar do mesmo jeito. Mas eu não posso anular essa realidade. Eu não posso anular essa passagem. Eu não posso fazer do Salmo 91 um salmo esquecido, porque nós somos mensageiros de fé. Amém, igreja? Todo o Novo Testamento é calcado em fé. A maioria dos ensinos de Jesus, eles estavam firmados sobre este pilar chamado fé. A maioria das curas que Jesus realizou, ele dizia: você foi curado por causa da sua fé. Você está liberto por causa da sua fé. Vai embora, a tua fé te salvou, a tua fé, a tua fé. O esconderijo do Altíssimo é um lugar de exercitar fé. Bispo, eu não cheguei lá, não tem problema. Nós estamos caminhando para chegar. Nós estamos buscando este lugar. Nós estamos buscando este estado de espírito, onde realmente vamos andar por cima das ondas. Aleluia, igreja. Essa é a minha teologia. Mas a nossa igreja é muito aberta para aceitar outros pensamentos. Se você tem dificuldade com relação à cura divina e prefere anular ela da Bíblia, eu não vou te condenar por isso. Mas vai ser difícil você anular todos os textos que falam sobre o sobrenatural de Deus. Vai ser muito difícil você conseguir anular todas as intervenções divinas na raça humana.
Porque nós servimos um Deus de milagre. Nós servimos um Deus que guarda, nós servimos um Deus que livra. Se eu contasse aqui vários livramentos de Deus na minha vida, foram vários. E a maioria de vocês já experimentaram vários livramentos de Deus. Deus não intervém, Deus não faz acepção, Deus não pode atender a mim e deixar o outro. Essa é uma teologia completamente antibíblica. Porque o Deus que eu sirvo diz, porque você me amou, conforme esse texto, eu virei a você, eu te livrarei, eu te guardarei. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos ver 4 pontos aqui, quais os benefícios de estar no esconderijo do Altíssimo. Primeiro deles, versículo de número 2. Então eu vou chamar esse salmo de Moisés, eu não vou conseguir separar Moisés disso. Então Moisés, depois de experimentar este lugar, o esconderijo do Altíssimo, ele diz assim, quem consegue entrar nesse lugar, vai dizer ao Senhor, não é que o Senhor que está dizendo para mim, é uma declaração de fé que ele diz ao Senhor. Primeiro benefício de quem encontra esse esconderijo, os seus lábios terão palavras de fé. Nos nossos lábios vão brotar palavras de fé. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É fácil você ver, meu querido, quem está no esconderijo do Altíssimo. Porque da sua boca saem palavras de bênção. Da sua boca saem palavras que geram vida e não morte. Isso é muito interessante porque diariamente nós estamos falando e desejando para as pessoas, tenham um bom dia. Não, Deus vai operar na sua vida. Mas eu confesso que a maioria das vezes que a gente fala isso, a gente fala no automático. Não é verdade? Deus vai operar na sua vida. Vou contar uma experiência minha da Lucimara. Eu estava interagindo com o Joaquim pelo WhatsApp. E ele me passando os relatórios, ela entubada. Eu sei que toda a igreja está orando, eu também estava orando muito sobre isso. E aí então me veio no coração, diz para ele que Jesus vai curá-la. Mas na hora eu dei uma travada, eu falei, Senhor, mas se eu falar que vai curar e não curar? Eu vou perder não só a Lucimara, eu vou perder o Joaquim. Porque ele vai criar no seu coração talvez um sentimento de reprovação da parte de Deus, ou qualquer sentimento que roubaria a sua fé. Mas naquela hora eu falei assim, não, eu vou falar palavra de vida. Mas pela primeira vez, nesse contexto, eu não falei uma palavra como a gente fala, Deus te abençoa. Não, Deus vai contigo, no automático. E então eu orei ao Senhor e lancei uma palavra, está lá registrado no WhatsApp, falei, Joaquim, Jesus virá curar a Lucimara. E foi uma palavra que eu falei assim, essa palavra, ela não foi automática, ela foi gerada por fé. Foi gerada por fé. E quem está no esconderijo do Altíssimo consegue entrar neste lugar, onde simplesmente você não fala automático, mas você gera vida na vida das pessoas. Deus vai te abençoar. Eu não estou falando automaticamente, eu estou abençoando com a minha boca a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida daqueles que o Senhor coloca ao meu redor. Aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo dirá ao Senhor, tu és o meu refúgio, minha fortaleza, tu és o meu Deus, em quem confio. Entra no esconderijo do Altíssimo, meu querido, e começa a falar palavras de vida. Começa a gerar sementes de bênção nos corações das pessoas. Fale com fé, não duvide. Fale crendo no poder do Altíssimo. Esse poder não é nosso, meu querido. É por isso que eu digo, este lugar secreto, esse esconderijo do Senhor, não está ligado à santidade. É outro tema, santidade. Está ligado a uma decisão de entrar num lugar em Deus, onde realmente Deus vai ser o Senhor e você vai confiar nele e na sua palavra. É o que ele diz, eu confio em ti. Libere palavras de vida sobre os seus filhos. Libere palavra de vida sobre a sua casa.
Libere palavras de cura sobre a sua enfermidade. Em o nome de Jesus, eu serei curado pela graça de Deus. Em o nome de Jesus, vai sair este mal. Você está no esconderijo do Altíssimo, você pode abrir a sua boca, em nome de Jesus. Você pode mudar circunstâncias ao seu lado. A morte e a vida está no poder da língua, e nós comemos o fruto daquilo que semeamos todos os dias. Semeia a vitória, semeia a vida. Bispo, mas eu ainda não creio totalmente. Comece a falar até que a fé seja gerada no seu próprio coração. Comece a falar com seriedade e integridade, e Deus vai gerar essa fé que produz efeito. Segundo benefício de quem está no esconderijo do Altíssimo, aleluia, haverá livramento de Deus sobre a sua vida. Versículo de número 3. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem está no esconderijo do Altíssimo, há uma promessa de que vai haver livramento sobre a sua vida. E aqui tem um livramento que é diferente do restante do texto. Vai livrar-nos do laço do passarinheiro. Você já parou para estudar o que pode ser esse laço do passarinheiro? Eu vi várias ilustrações sobre o laço do passarinheiro, que acontecia no Antigo Testamento. Mas eu, como fui um menino criado também, bastante tempo envolvido com chácara, meu pai sempre gostou de chácara, e a gente fazia o laço do passarinheiro. Eu já fiz o laço do passarinheiro. O que era o laço que eu fazia do passarinheiro? Nós construíamos uma casinha de pauzinho entrelaçado, bem fechadinha, né? E erguíamos ela e colocava um pauzinho amarrado num barbante. E esse barbante nós puxávamos ele escondido debaixo da terra, até a moita onde nós ficava ali escondidinho, né? E ali dentro daquela casinha a gente põe o quê? Comida para o passarinho. Comida para o passarinho. Aí o passarinho vinha e ficava ciscando em volta, né? O passarinho é bem assim esperto, ele não entra de uma vez, né? Mas ele fica sendo tentado, né? Ali está a comida que ele quer. E ele vai, e olha dos lados, e rodeia, até que então ele resolve entrar. E quando o coitadinho entrava dentro da arapuca, a gente puxava a cordinha, o pauzinho caía e fechava a casinha. E ali ficava o passarinho preso. Eu não sei se a tática era essa na época que o Salmo foi escrito, mas deveria ser semelhante, o laço do passarinheiro. Mas espiritualmente, aplicando para a nossa vida, o que é o laço do passarinheiro, meu querido, que Deus promete te livrar? São as ciladas da vida. São as ciladas que o diabo coloca ao nosso redor. E nós somos tentados porque somos humanos, somos carnais. Então ali debaixo daquele laço, ou no meio daquele laço, tem algo que me atrai. Tem algo que lhe atrai, pode ser uma mulher, pode ser um dinheiro, pode ser alguma coisa que atrai a sua concupiscência, os fortes desejos da carne. Esse é o laço do passarinheiro. E você acha que vai comer da comida e ficar sossegado. A hora que você menos espera, você é apanhado pelo laço. A tua casa cai. Você perde a tua casa. Você perde a tua família. Você perde o seu negócio. Você perde a sua dignidade. Você perde o seu testemunho. Este é o laço do passarinheiro que todos nós podemos cair. Por isso que é necessário estarmos no esconderijo do Altíssimo. Quem está no esconderijo do Altíssimo, diz o Senhor, haverá livramento do laço do passarinheiro. Aleluia! Haverá livramento do laço do passarinheiro, meu querido. Não pensa que você é forte o suficiente. Não pense que você é espiritual o suficiente para ficar flertando com o pecado, porque o laço do passarinheiro está armado contra a sua vida. Eu só estou de pé até hoje pela graça de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, é que o esconderijo do Altíssimo tem me livrado do laço do passarinheiro. Que Deus nos livre dos laços da vida. Aleluia! Vai haver, sim, livramento do Senhor.
E ele fala de peste. Meu querido, sim, livramento de peste. Deus pode te livrar dessa peste. E Deus pode te livrar de outras pestes que você nem imagina. Eu que cresci, até hoje trabalho nas estradas, quantas e quantas histórias nós não temos, nós que vivemos no perigo da estrada, de livramentos do Senhor. Livramentos do Senhor. Ah, foi sorte. Na minha vida foi livramento do Senhor. Na minha vida foi a mão dele que falou, não, eu vou te livrar, porque você resolveu se refugiar no esconderijo do Altíssimo. Você resolveu fazer a sua habitação comigo, na minha tenda. Você resolveu desfrutar da sua vida em comunhão comigo. Eu vou te livrar dessa colisão. Eu vou te livrar desse acidente. Eu olho para o Lucílio e lembro das nossas peripécias. Meu pai, viajamos muito tempo junto. Quando não era ele, era eu. Dormindo no volante, invadindo a pista contrária, atravessando literalmente a pista de um lado para o outro. E coisas do gênero. Coisas do gênero. E em todas elas, livramento do Senhor. Quem está no esconderijo tem livramento do Senhor. Aleluia. Vamos acordar um pouquinho aí. Diga para uma pessoa do seu lado, eu quero estar no esconderijo do Altíssimo. Diga aí, minha querida. Aleluia. Eu quero estar no esconderijo do Altíssimo. Terceira coisa, terceiro benefício de quem resolve estar no esconderijo do Altíssimo. Olha que coisa linda para você que até hoje está sofrendo com este mal. Mas nessa ocasião, nessa manhã, você pode sair daqui liberto em nome de Jesus. Qual que é a terceira bênção? Versículo de número 5. Você não terá medo. Você não terá medo. Aleluia. E a lista aqui é enorme. Você não terá medo do terror noturno, flecha que voa de dia, peste que propaga nas trevas, mortandade que assola o meio-dia, guerras. Você não terá medo. Terceiro benefício de quem resolveu estar no esconderijo do Altíssimo: Deus te libertará da escravidão do medo, em nome de Jesus. Meu querido, se tem uma coisa que nós precisamos realmente vencer, é o medo. E eu não estou falando aqui do medo natural, senão alguns interpretam errado. Existem alguns medos naturais. Você, quando chega na beirada de um precipício, não dá aquele frio na barriga, e você não quer nem chegar muito perto. O que é isso? É medo. Os homens mais machão falam, não, é receio. É medo. É medo. Por quê? Porque esse é um medo natural que Deus colocou em nós. É um medo que nos resguarda de chegarmos perto de algo que é perigoso. Mas não é deste medo que a palavra está falando. A palavra está falando de um medo de coisas que nos atingem nessa terra, que é peste, que é mal, que é coisas ocultas, espirituais, mortandade. E ele diz, olha, quem está no esconderijo não terá medo. Por que não terá medo? Porque as coisas deixaram de ser? Não, elas continuam. Continua os mesmos ataques, continua as mesmas principados, as mesmas potestades, as mesmas pestes, diferente, mas peste. O mundo caminha como sempre caminhou. Mas é que eu agora estou em outro lugar. Você consegue entender isso, meu querido? Não é que as circunstâncias mudaram, é que eu mudei, porque eu estou em Cristo, eu estou no esconderijo, eu estou no lugar em Deus, onde eu não tenho medo. Aleluia! Mais de 365 vezes é dito na Bíblia, não temas, não tenha medo. Eu te pergunto nessa manhã, meu querido, por que será que Deus deu tanto recado para que não tenhamos medo? Porque o medo é o ladrão da fé. Se tem uma coisa que rouba a fé, é o medo. Quando entra o medo, a fé vai embora. Deus, quando ia curar, Jesus ia curar a filha de Jairo. No caminho, todo mundo conhece esse texto.
Veio uns mensageiros dizer para Jairo: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. A tua filha já morreu. Acabou, Jairo. Jesus ouviu o mensageiro. A notícia era verdadeira. Jesus ouviu, mas imediatamente ele percebeu que havia um espírito que ia tomar conta do coração de Jairo. O espírito do medo. Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, Jairo, crê somente. Na mesma hora ele tirou a raiz do medo para que a fé não fosse abandonada. Meu irmão, Deus levantou Josué para liderar o povo a entrar na terra prometida. E no discurso que ele faz para Josué, ele deixa bem claro: Josué, eu vou ser com você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente, Josué, seja corajoso e não temas. Não temas. Bispo, como é que eu não vou ter medo? Essa peste mata. Eu perdi o emprego, eu tenho contas, eu tenho que manter a minha casa. Como é que eu não vou ter medo? Você não vai ter medo, porque o Senhor te capacitará. Não é pela sua habilidade, é pelo lugar que você escolheu estar. Aleluia! Eu vou estar no esconderijo do Altíssimo. Eu vou estar na sua presença e no esconderijo dele. Ele me capacita a não ter medo dessa vida, a não ter medo da peste. Vem peste, vai peste, eu continuo no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Você não terá medo, essa é a promessa. Este é o resultado de estarmos no esconderijo do Altíssimo. Quarta bênção, quarto benefício de estar no esconderijo do Altíssimo: você terá autoridade sobre os demônios em o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 13: você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Bispo, o que isso tem a ver com demônios? Esse salmo pode ter sido citado por Jesus naquela passagem que os 70 voltaram da sua missão de evangelismo. E os 70 voltaram alegres e disseram assim para Jesus: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. E Jesus então fala assim para eles: olha, eu vi o diabo caindo do céu. Vocês terão autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará mal algum. Amém? Nesse ponto Jesus espiritualizou sim. É a mesma colocação: pisar em serpente, pisar em escorpião. Está falando de autoridade espiritual no mundo espiritual. Portanto, meu querido, quem está em Cristo, quem está no esconderijo do Altíssimo, tem autoridade para repreender o mal, tem autoridade para repreender demônios e principados e potestades. Foi-nos dada autoridade no nome de Jesus. Foi-nos dada autoridade em nome de Jesus. Portanto, meu querido, você que está neste lugar em Cristo, você que está habitando no esconderijo, e você tem a percepção de que o que está acontecendo ao seu redor não é algo natural. O sintoma apresentado parece ser espiritual. Essa pessoa não está agindo assim porque ela é nervosa. Existe alguma coisa que está influenciando ela. Você pode e deve, você que está no esconderijo do Altíssimo, erguer a tua mão e dizer: em o nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, demônio, sai dele, sai dela, em o nome de Jesus. Isso não é loucura, isso é autoridade conquistada na cruz do Calvário. Isso é autoridade que está sobre o nome de Jesus. A única coisa que eu e você fazemos é eu fazer o uso da autoridade do nome dele. Alguém disse certa vez: curar é a coisa mais fácil do mundo. Aí falaram assim: como assim? Não, porque não sou eu quem curo. Não sou eu quem curo. Simplesmente eu digo em o nome de Jesus. A autoridade está em Jesus. A cura está em Jesus. E os demônios se submetem por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está no esconderijo do Altíssimo tem autoridade sim
para repreender essa casta que está querendo destruir a sua casa, essa casta que está levando vício na sua casa, essa casta que está influenciando as mentes das crianças e dos adolescentes. Repreende isso em o nome de Jesus. Repreenda, mas desligue também a televisão. Não adianta você só repreender, mas deixar eles continuando a ver tudo aquilo. Acho que foi a Verônica que postou, não lembro agora, um desenho animado. Desenho para crianças realmente pequenas, onde já tem lá 2 bonecos desse desenho, né? Se declarando um ao outro e beijando na boca. 2 homens, 2 meninos, não é? E aí você põe o seu filho sentado diante de um desenho desse e fala assim: fica aí se distraindo, meu filho. E ele está recebendo informações. Ele está recebendo informações malignas, ao meu ponto de vista, que pode transformar até a maneira que ele enxerga a sexualidade. Portanto, repreenda e haja na autoridade do nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Eu quero concluir com uma advertência interessante. Esse salmo ele é tão conhecido e tão lido, acredita-se que ele é o texto bíblico que mais foi lido em todos os tempos. Salmo 91. Em algumas casas, infelizmente, usam como um amuleto, não é? Mas também não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, é uma fé que a pessoa tem, ainda equivocada, ainda imperfeita, mas eles abrem a Bíblia no livro de Salmo 91 e deixam aberta, né, na estante da casa, que é para afugentar os espíritos malignos, né, para afugentar o mal da casa. E este salmo é tão lido que até o diabo leu ele. Sabia disso? O diabo leu e usou esse salmo de forma distorcida na tentação de Jesus. Depois, quem quiser conferir, está lá em Mateus, capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto, o diabo chega e fala assim: olha, se lança daqui abaixo, convidando Jesus a um suicídio. E ele cita exatamente trecho do Salmo 91. E ele diz: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem. É exatamente esse trecho aqui que eu vou ler para vocês, ó, versículo 11. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo leu o Salmo 91, distorceu a sua aplicação, e tentou Jesus com a palavra de Deus. O que eu quero dizer nessa conclusão desse salmo, que ele é desafiador? Quero dizer para você, meu irmão, que você deve exercitar a fé e se colocar no esconderijo do Altíssimo. Que você deve crer que o Senhor te livrará do laço do passarinheiro, que o Senhor te livrará da peste, que o Senhor vai tirar da sua vida este medo que tem te atrofiado a tua fé. Você será uma pessoa completamente liberta. Você vai encarar a morte de frente, com o peito aberto, e dizer: eu estou no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Você vai poder usar da autoridade que lhe foi dada e repreender o mal espiritual. Mas a advertência que eu te dou é o seguinte: não caia na armadilha do diabo, que tentou Jesus com esse salmo, querendo que Jesus cometesse o pecado de tentar a Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E essa verdade continua muito clara para mim e para você. O diabo, que leu o Salmo 91, tentou levar Jesus a este grande pecado de tentar a Deus. O que é tentar a Deus diante desse quadro que nós vivemos? É, apesar de sabermos que somos guardados por Ele, você desafia as leis naturais. Você sabe que alguém está infectado e você vai lá e dá um abraço e beija o rosto dele e fala bem pertinho aqui de mim, porque eu vou provar que eu estou guardado por Deus. Está errado. Está errado, minha querida. Tentar a Deus é subjugar as leis existentes, é querer romper com tudo e com todos. Nós não precisamos disso. Ao contrário,
Nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se eu puder evitar o contato, eu evito. Se eu puder evitar alguém que está enfermo, eu vou evitar. Se eu puder me resguardar com a higiene que é necessária, eu vou fazer. Mas se tudo isso falhar, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Mas eu não preciso tentar Deus. Tentar Deus é dizer para Ele: olha, eu vou ir ao extremo só para ver se o Senhor vai fazer. Não haja assim, meu querido. Haja no temor. Eu te convido nessa noite a entrar neste lugar. Essa música diz exatamente o que o Salmo está dizendo, meu querido. Há um lugar, é o esconderijo do Altíssimo. Que você saia daqui nessa manhã com essa frase no teu coração: eu estou no esconderijo do Altíssimo. Que não seja um jargão, uma frase aleatória, mas uma realidade interna, adquirida por fé no poder do nome do Senhor. Se você sabe, vamos adorar o Senhor com este louvor. Aleluia! Estamos guardados, protegidos. Pai Santo e querido,
Este é um lugar que Moisés, que Davi experimentaram em Ti, Senhor. Um lugar de proteção, um lugar de presença, um lugar onde as palavras ganham poder, um lugar de autoridade espiritual, um lugar, Senhor, onde o Evangelho é pleno e vivido. Leva-nos, ó Deus, a este lugar. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a nos desvencilharmos das cordas que nos prendem, dos pesos que impedem-nos de correr para esta caverna, de correr para este esconderijo, Senhor. É a Tua presença, é o lugar da manifestação do Teu Espírito, é o lugar onde a fraqueza vira força, é o lugar onde a tristeza encontra alegria, é o lugar em que a derrota é vencida e os sonhos são renovados. Ah, papai querido, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro por fé que a Tua igreja vai permanecer neste lugar, não vai visitar este lugar, e vai viver neste lugar. É presença contínua, é lugar de estar, é habitação em nome de Jesus. Recebe essa palavra, meu querido, recebe em nome de Jesus. Tudo que eu preciso, Aleluia, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito, esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.